Salve, meus queridos irmãos, que a paz, o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos mais uma vez ao Evangelho de Jesus, a esse banquete de amor. O Evangelho de hoje: deixem vir a mim as crianças. Bem-aventurados que têm o coração puro, porque verão a Deus. São Mateus. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos as afastassem com palavras ásperas aqueles que a apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade lhes digo que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. São Marcos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todas as ideias do egoísmo e do orgulho. É por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como aquele da humildade. Em comparação, poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e porque traz renascendo para a vida corporal as imperfeições de que não se despojou em suas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição pode nos dar o tipo da verdadeira pureza, mas a comparação é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não tendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Por isso, Jesus não diz de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para aqueles que se assemelham a ela. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento que é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidado delicado que somente a ternura materna pode lhe dispensar, e essa ternura é acrescida pela fraqueza da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era necessário que fosse para cativar sua solicitude. Ela não teria podido demonstrar para ele o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, tivesse encontrado nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos que tivesse conhecido seu passado. Além do mais, seria necessário que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não teria podido resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos muito precoces. É por isso que, aproximar-se a sua reencarnação, o espírito, entrando perturbado, perde aos poucos consciência de si próprio, fica um tempo numa espécie de sono, durante o qual todas suas faculdades permanecem em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e para fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrestre, tudo o que possa bloqueá-lo. Seu passado, contudo, reage, renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentando-se, secundando pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso à medida do desenvolvimento dos órgãos, pelo que se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que foram a base de seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus sentimentos permanecem como em sono, é mais maleável, é por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que cabe aos pais. O espírito reveste, portanto, temporariamente a veste da inocência
E é Jesus, e Jesus está certo quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como um símbolo de pureza e da simplicidade. Então, meus irmãos, desculpa que eu tô ficando meio gripada, aí meu nariz fica coçando. Então, os apóstolos estavam afastando as crianças que alguém tentava aproximar de Jesus. Mas Jesus falou: deixe que venham a mim as crianças. Então, Jesus nos dá a criança como símbolo de pureza, né, de inocência. E fala que nós devemos ser como crianças, seguir aquele exemplo de pureza, de candura, né? Se nós quisermos conquistar o reino dos céus, pois o reino dos céus é para aquele que se assemelhar à criança. Tanto que ele diz que o reino dos céus não é para a criança em si, mas aquele que assemelha a criança naquela fase em que a criança está ali naquela pureza, naquela inocência, pois não guarda mágoa, não guarda raiva, nem rancor, né? Então, é importante, como Jesus disse, que o espírito, ao reencarnar, esqueça o seu passado, porque senão seria muito difícil para a criança, naquele corpo ali infantil. Já imaginou se a criança ficasse lembrando o que ela fez em vida passada, que às vezes aquela mãe que estava ali a abortou ou que foi um grande inimigo? Como é que ele ia olhar para aquela mãe? E se aquela mãe também lembrasse quem foi aquele espírito, como é que ela ia olhar para aquele espírito? Eu sou mãe dessa criança que me fez tanto mal, né? Então ficaria muito difícil, por isso que nós esquecemos o que nós vivemos em vida passada, e a criança também esquece para essa nova vida, para ela vir com toda a pureza, porque naquela fase ela realmente é criança. Então, às vezes tem crianças que renascem e que têm sim certas lembranças de vidas passadas, têm uma intuição muito forte, são crianças muito inteligentes, especiais. Então, para essas crianças, fica muito difícil se elas não tiverem ali junto dela os pais que tenham conhecimento para compreendê-la e ajudá-la naquela fase. A gente não vê aí criança com 3, 4 anos tocando piano, violino. Ela não aprendeu nessa vida, ela trouxe lembranças de vida passada. E quando nessa vida começou a lembrar, foi só relembrar tudo que aprendeu. Então tem crianças pequenas que falam coisas para os pais, que os pais ficam dizendo, mas como que ela pode estar falando uma coisa dessa? A gente nunca ensinou nada disso para ela, mas elas sabem, elas sabem. Então, a melhor fase para se educar uma criança é até os 7 anos, porque o espírito ainda não está completamente incorporado ali naquele corpo e ele vê muita coisa do plano espiritual. Muitas crianças veem espíritos, nem todas compreendem o que está vendo, às vezes choram muito, né? E os pais não entendem, conversam com alguns espíritos, aí os pais falam que é amigo imaginário, mas não é, elas realmente estão vendo. Então, a criança nessa fase é fácil de educar. Seja qual for a tendência que ela trouxe de vidas passadas, se os pais têm um certo conhecimento e querem o bem do seu filho, ele vai observar os seus filhos, vai observar suas tendências para combater aquela tendência. Se ele tem tendência à agressividade, não vai brigar nem xingar, ele vai conversar, vai dar o exemplo, porque o exemplo também é muito importante para aquela criança não deixe crescer dentro dela aquelas tendências que ela trouxe de violência, de briga ou de roubo, né? Que a criança que roubou em outra vida, a pessoa que roubou em outra vida, ela traz essa tendência para combatê-la. E muitas vezes ela já demonstra isso desde pequenininha, não que é porque é maldade, mas porque aquilo ainda está muito enraizado. Então ela faz aquilo como criança sem certa maldade, acha que é natural, mas simplesmente a tendência de vida passada ali agindo. Então os pais têm que observar para combater aquela tendência, educando aquela criança. Porque quando nós sairmos aqui do planeta Terra, a nossa consciência, que é Deus em nós, vai me perguntar: o que você fez do filho que eu te dei para você criar e educar? Ele vai sair da Terra melhor ou vai sair pior? Se você educou, ensinou, deu amor, carinho, você pode ficar tranquila. Se você fez o contrário, pode se sentir culpada e vai ter que responder por isso, né? Tem
um livro que eu li que conta uma história de um casal que tinha um filho bebê, né? E quando a mãe estava grávida, o pai comprou um lindo berço, pois eles tinham uma vida fácil, assim, com um certo dinheiro, digamos, média, né? Mas a mãe achou que o filho merecia coisa melhor, fez o pai comprar um berço muito mais caro. Então aquela criança cresceu e a mãe passava a mão na cabeça. A criança entrou na escola, aprontava de tudo, mas a culpa nunca era da criança, era dos professores, era dos outros alunos. E o pai tentava ali educar a criança, mostrar à esposa que precisava educar, mas a esposa não aceitava. O filho dela era um santinho. E ele aprontava e ela passava a mão na cabeça. Ele batia nas crianças da vizinha, a culpa era das crianças. Ele entrou na adolescência e começou a se envolver com drogas. Uma vizinha veio e avisou das más companhias do caminho, brigou com a vizinha que o filho dela não fazia aquilo. E o marido foi ficando muito decepcionado, pois ele estava vendo o que o filho estava se tornando, porque a esposa não educava e não deixava ele educar. Aí, quando chegou em certa idade, que já estava entrando os 18 anos, o pai desencarnou, né? Aí aquele filho já estava no vício da bebida, das drogas, e quando ele fez 18 anos, ele obrigou a mãe a dar o carro para ele, ou vender, e passar a casa para o nome dele. Ela fez isso, ele botou ela para fora de casa. Então ela foi morar numa casinha muito pequenininha, e os anos passaram. Então, como ela tinha medo de ser assaltada, ela guardava uma arma debaixo do travesseiro. E uma certa noite, ela já idosa, ela sentiu que alguém entrou na casa dela, arrombou a porta dela para roubar. E no escuro ela pegou a arma e atirou. Quando ela acendeu a luz que ela foi ver, era o filho dela. Por que disso? Porque faltou a educação, o ensinamento. Então, o que acontece quando essa mãe desencarna e compreende que o filho dela se tornou um bandido porque ela não educou e não ensinou? Ela vai receber numa próxima vida, vai pedir para receber aquele filho de volta, para fazer diferente, para educá-lo. Deus nos dá a oportunidade de consertarmos nossos erros através da reencarnação. A Dorinha tá aí, né? Não? Estou aqui, ó, estou aqui. Eu estou aqui. Então, essa mãe... Te vi hoje. Então, aquela mãe, naquela época, não tinha, digamos assim, certo conhecimento moral, espiritual, para educar aquele filho. Recebeu aquele filho, ou talvez, por excesso de carinho, achar que estava fazendo o melhor para o filho, ela tem errado. Muitas mães, muitos pais erram por excesso de carinho, né? Acham que assim estão dando muito amor para o filho, mas Deus nos deu o filho, mas também nos ensinou: quem dá o pão, dá a educação. Então, meus irmãos, como Deus é muito bom, Ele dá oportunidade. Então, aquela mãe vai receber aquele filho com aquelas mesmas tendências e ela vai ter que trabalhar muito e lutar para que ele não vá de novo pelo caminho da perdição e da droga, né? Então, o que nós estamos fazendo dos filhos que Deus nos deu? Estamos educando? Estamos preparando eles para a vida? Porque temos que preparar os nossos filhos para a vida, pois a gente não sabe o que eles vão passar no futuro, a gente não sabe exatamente as tendências que eles trouxeram, as provas que eles vão ter que passar. Então, se ensinarmos eles desde pequenininho a ser caridosos, misericordiosos, amorosos, respeito aos adultos, respeito a todas as criaturas de Deus, né? A pedir por favor, com licença, obrigado. A gente vai estar educando essa criança para ele ser um adulto, uma pessoa boa e honesta. Se fizermos isso desde pequenininho, vai ser uma força muito grande para ele vencer as suas tendências, todas as tendências que nós trouxemos. A minha mãe me deu muita chinelada e eu dou graças a Deus, porque foi graças às chineladas que ela me deu e às coisas que ela me falava que fez de mim o que eu sou hoje. Então, eu sou muito grata a cada chinelada que a minha mãe me deu. Então, hoje em dia não pode dar chinelada, né? Os filhos podem aprontar, pode matar aula, pode vender droga, mas a mãe não pode pôr de castigo, a mãe não pode dar uma chinelada. Então, antigamente, os filhos andavam mais nas linhas, porque eles tinham mais respeito aos pais,
Pode não ser a maneira certa, mas é a maneira que nos fomos educados e a maneira que eu eduquei meus filhos. Eu falava, eu conversava. Eu falava, eu conversava umas 3 vezes. Não adiantou, eu punha de castigo. Não adiantou, eu dava chinelada. Porque eu já tinha falado, eu já tinha explicado. Mas graças a Deus isso não foi sempre. Foi algumas vezes e graças a Deus eles me ouviam, né? Então, hoje em dia, as crianças estão roubando, estão matando, usando droga, bebendo, mas os pais não podem corrigir os filhos. Falam, aconselham, os filhos não escutam, mas hoje em dia não pode dar uma chinelada, porque aí eles vão na tutelar da criança, eles vão denunciar os pais. Aí a tutelar da criança vem e pode até prender os pais, né? Mas a tutelar da criança não está ali para corrigir os filhos no dia a dia. Quem está ali é os pais, que às vezes estão ali com um filho muito rebelde, que precisa de corrigendo e que eles estão falando, que eles estão ensinando, mas os filhos são rebeldes, continuam naquele caminho. Aí a tutelar da criança aparece, né? Aí aparece para cobrar dos pais. Mas onde que eles estão quando os filhos estão ali na droga? As crianças até os 14, a partir dos 14 anos, até os 14 anos não podem trabalhar, é certo? Mas a partir dos 14 anos eles têm condições sim de trabalhar, que seja meio período e estudar outra parte. Mente vazia é oficina do diabo. Então tem muitos adolescentes que não querem estudar, não querem trabalhar, que ficam para a rua vendendo drogas. Então, se os pais estão ali nessa peleja, fazendo tudo para salvar os pais podem ficar tranquilos, que eles estão ali com os filhos rebeldes, que eles estão fazendo tudo para tirar aquele filho do caminho. Um dia, quando aquele filho desencarnar, que chegar na espiritualidade, eles vão ser gratos aos pais dele. Puxa vida, que ingratidão foi minha com meus pais, agora eu compreendo que eles fizeram tudo para me tornar uma pessoa boa e me desviei. Por isso, a importância de educar os filhos desde pequeno, de mostrar a eles quem é Deus, quem é Jesus. Porque se eles tiverem essas tendências pelos caminhos errados, eles vão se fortalecer na infância, na adolescência eles vão ter o que pensar, o que raciocinar e não vão se deixar se levar pelo caminho. Então, a importância de se educar os filhos desde pequenininho, enquanto ali está a pureza, aquela candura, né, que a gente diz, né? Pois ali realmente está. Dorinha, desculpe eu te perguntar, sua casa é aqui ou é de lá? É aqui. Ah, então tá bom, pensei que não era aqui. Então, meus irmãos, como é bom ter um bebezinho no colo, né? Brincar com uma criança, ô fase boa, maravilhosa. Então devemos aproveitar esse momento. Então, até escrevi umas coisas aqui para me ler para vocês, porque às vezes eu quero falar e esqueço. Quando somos adultos, perdemos a simplicidade da criança, a espontaneidade. A criança que habita em nós, muito de nós colocamos-a para dormir ou simplesmente esquecemos dela. Devemos deixar as coisas simples da vida tomar conta de nossas vidas. Se temos filhos, netos, sobrinhos ou alguma criança que convive com nós, vamos deixar um pouco as coisas de lado, vamos brincar, vamos contar história, vamos rolar na grama. Além de estarmos compartilhando o nosso tempo com as crianças, isso vai nos relaxar. Vamos sentir como é bom ser criança. Vamos sentir mais plenos a alegria de viver. Tem adultos que acham que brincar só tem, que adulto só tem, que tem adulto que acha que a criança só tem o que aprender, mas nós podemos aprender com elas e reaprender como sermos criança, estimular a educação e a pureza em nós, como a simplicidade da criança, naqueles que estão a dar os primeiros passos, onde a mentalidade está se desenvolvendo para as coisas espirituais. Então, a importância de darmos atenção às crianças, de brincarmos, de contarmos histórias, porque hoje em dia, no meu tempo, eu pude contar histórias para os meus filhos, brincar com eles, levar eles no parquinho, dançar com eles. Eu contava histórias e acabava eu cochilando, porque você conta história te dá sono, né? Mas o que eu pude fazer de melhor, o que eu pude dar de melhor de mim na educação dos meus filhos, eu fiz.
Então eu brinquei muito com meus filhos, contei história, levei para passear, dei muita bronca, dei muita chinelada, mas tudo de acordo com aquilo, com o conhecimento que eu trouxe de vida passada. Hoje em dia os pais têm mais facilidade, pois na internet tem mais coisas falando sobre a educação, da melhor forma de educar os filhos. Então no meu tempo não tinha nada disso. Então, naquele tempo eu não trabalhava, mas a maioria dos pais de hoje trabalham para ajudar, né, nas coisas da casa, para ajudar o marido nas despesas, para dar as coisas para os filhos, e muitas vezes não tem tempo nem para parar para conversar com o filho, ensinar a fazer uma tarefa, ler um livro para eles. Então essas crianças ficam meio rebeldes, sentem desprotegidos, que ninguém se importa com eles. Infelizmente, tem muitos pais que só põem comida dentro de casa e roupa. A educação, o carinho, o compartimento ali, que as crianças das suas coisas ficam de lado. Então a criança quer no dia a dia contar como foi na escola, querem conversar com os pais. Isso é importante para o crescimento moral e espiritual da criança. Os pais precisam arrumar um tempo para ficar com a criança. E também sei de pais que trabalham, mas quando chegam em casa, depois de cuidar dos filhos, do que tem que fazer, da comida, vão ajudar os filhos a fazer tarefa, vão conversar, vão dar atenção e no fim de semana que estão mais de folga, vão levar as crianças para brincar, para passear. O importante é quando a criança precisar, os pais ou quem estiver cuidando dá atenção. Muitas vezes os filhos chegam perto do pai, quer conversar e tem visita, os pais tocam o filho de perto, não deixam os filhos falar o que eles querem falar. Como que vai ficar essa criança no futuro? Não é? Então, a importância de dar atenção à criança. Quando a gente brinca com uma criança, rola na grama com ele, solta pipa, a gente se sente mais criança. A gente se sente criança novamente, aquilo faz muito bem para nós, acaba com o nosso estresse do dia a dia, né? Então, meus irmãos, a criança que Deus colocou em nossas vidas é para que nós a eduquemos, para quando ela sair dessa terra, ela saia um ser melhor do que quando aqui ela chegou. Então, o momento da fecundação de um bebê, de uma criança, de um ser, não é mero acaso. Quando o casal está fazendo sexo, que ele tem amor e tem respeito ali, aquele quarto é protegido por espíritos protetores, principalmente quando ali vai começar a ser gerada um bebê. Então, aquele casal fez sexo, quando ele dorme, os espíritos maiorais, espíritos com muito conhecimento, muita espiritualidade, é que vem escolher o espermatozoide que vai fecundar aquele óvulo. Não é por acaso. Digamos que eles usam as energias dele para fazer aquele espermatozoide mais rapidinho, né? E chegar ao óvulo. Olha que maravilha! Olha como Deus cuida de nós desde os primeiros instantes de nossa vida, de nossa fecundação. Aí, quando é aquele casal que vai fazer sexo, cheio de droga, de bebida, de presmocuidade, que torna aquilo uma baderna, ele atrai para eles espíritos que estão na mesma sintonia, espíritos obsessores, espíritos brincalhões, espíritos que também se perderam no caminho do sexo e faz aquele casal fazer coisas terríveis, né? Como se fossem animais, ou pior do que os animais, porque os animais se respeitam. Eles só cruzam quando é o período fértil, só naquele momento. Então, nesse momento, o ser humano se torna um animal e deixa a sua parte animal falar mais alto. Então, ali também acontece a fecundação, só que não são os espíritos de luz que estão ali. Aqueles espíritos, às vezes, digamos assim, espíritos trevosos que existem, que querem que trabalham junto com eles, querem reencarnar na Terra, eles ficam ali e fazem com que aquele espírito seja fecundado. Ou às vezes o inimigo espiritual daquela pessoa. Cada caso é um caso. Então, o que acontece? Essas pessoas que estão aí como Hitler, muitos outros trevosos que estiveram aqui na Terra fazendo guerra, destruindo,
só aprontando coisas terríveis para toda a humanidade, são esses espíritos trevosos que estão reencarnados. Aí o que acontece? Eles estão, ao reencarnarem, se tornarem adultos, eles estão em sintonia completa com esses espíritos trevosos. E o que acontece quando eles dormem? Quando eles dormem, eles vão lá no fundo da terra, onde é o covil desses espíritos, e ali eles conversam e fazem planos. E esses espíritos trevosos que estão lá no fundo da terra, eles constroem laboratórios, e eles colocam chips tipo na cabeça dessas pessoas, que fica mais fácil a sintonia de um para com o outro. Aí eles vão lá do fundo da terra ou junto daquela pessoa, influenciando facilmente. Você vai fazer isso, 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 relembrando tudo aquilo que eles combinaram quando ele estava dormindo. Então, olha só como é a vida. Tudo é sintonia. Se queremos viver em paz e no amor, se não queremos guerra, devemos pensar na paz, no amor. Agora, aquele que quer guerra, que quer confusão na terra, ele só pensa nisso, dia e noite. Então, a importância da educação das crianças. Claro que no caso desses espíritos trevosos, não vai adiantar grandes coisas, eles têm um pai amoroso, carinhoso, religioso, que vai ensinar eles desde criança. Até uma certa idade, ele pode até compreender e aceitar aquilo que os pais ensinou. Mas quando ele se torna um adulto, que toda a sua personalidade floriu e a sintonia se concretizou, não vai ter quem faça a cabeça dele para o bem. Não vai. Então, o que acontece com esses espíritos que estão aqui na Terra? Muitos desses que estão na Terra, no umbral grosso, estão sendo levados para outros planos a 3.000 anos-luz da Terra, a 2, 10.000, conforme a condição de cada um. A Terra está sendo limpa. Esses espíritos estão sendo levados. E aqueles que estão reencarnados, que de uma certa forma estão tendo a última oportunidade na Terra de mudar o seu procedimento, porque eles não ficam abandonados. Deus não abandona eles, não. Com certeza, eles também são assistidos pelos Espíritos de Deus para não fazerem aquelas coisas, mas eles têm o livre-arbítrio. Então, se eles não ouviram os Espíritos de Luz, eles vão fazer guerra, eles vão matar, eles vão estuprar, vão criar bombas e vão jogar bombas. Quando eles desencarnarem, eles não vão ficar na Terra mais um segundo. Diretamente eles vão ser levados para esses mundos a 3, 10.000 anos-luz da Terra, onde vão sofrer muito, onde vai haver muito ranger de dente, pois existem planos astrais, planetas são muito, muito atrasados, onde os seres humanos não parecem um ser humano, raciocinam como ser humano, conseguem pensar, mas não completamente, né? Porque estão bloqueando a sua inteligência, não valorizaram a sua inteligência. Então, a cabeça deles não vai conseguir mais pensar do jeito que eles estavam aqui na Terra. Então, eles vão nascer numa forma meio animalesca, num planeta onde é difícil respirar, onde a atmosfera é pesada e onde existe coisa muito pior. Então, é Deus castigando? Não, é simplesmente a sintonia. Eles vão ser atraídos por planetas na qual eles estão na mesma sintonia. Vão sofrer muito? Vão. E aqueles seres que lá já estão atrasados, que estão começando a despertar nesse planeta, né? Que ali nasceram. Eles vão ter uma certa consciência de tudo que viveram na Terra e vão ter que usar esse conhecimento para ajudar aqueles seres a evoluir o mais rápido possível. Assim eles vão evoluir, pois eles vão lembrar que estiveram num planeta de paz e de amor e eles não valorizaram. Eles vão ter essa lembrança para poderem se reforçarem, se esforçarem muito para sair daquele planeta. E como que eles vão sair? Ajudando aqueles que estão lá já a evoluir. Assim como muitos espíritos de luzes também, como eu já falei antes, Madre Teresa de Calcutá, muitos outros espíritos se candidataram para reencarnar nesses planetas, para ajudar esses seres a evoluir mais rapidamente. Olha como Deus não abandona ninguém. O espírito de luz que não precisava mais sofrer nem nada disso, se propõe a reencarnar para ajudar. E, consequentemente, vai nascer com aqueles corpos daquele jeito. Mas a mente, o espiritual, não vai. E eles vão ajudar.
Deus não abandona nenhum dos seus filhos. E por que nós vamos abandonar os nossos filhos? Por que nós vamos deixar o traficante adotar os nossos filhos? Se nós não adotarmos nossos filhos, o traficante adota, o criminoso adota e faz dele um criminoso. Olha a nossa responsabilidade perante a vida, perante as crianças que Deus colocou em nosso caminho. Olha como Deus se preocupa conosco o tempo todo. Ele não abandona nenhuma de suas criaturas. Não abandona. Então, Jesus fala assim, o escândalo tem que vir, mas ai daquele que faz o escândalo. Ai daquele que destrói uma família, pois uma família, ela é abençoada. Então devemos fazer do nosso lar um lar abençoado. Nós podemos ter o céu, sim, dentro dos nossos lares. Vamos ter problemas? Vamos! Faz parte do crescimento do nosso aprendizado. Vamos ver um filho ficar muito doente? Vamos sofrer? Faz parte do aprendizado. Vamos ter a felicidade de ver o filho engatinhar, andar, a alegria de ouvir ele falar as primeiras palavras? Vamos! Vamos ver o nosso filho desencarnar? Vamos! Mas se temos o conhecimento, graças a Deus, esse evangelho, segundo o Espiritismo, é uma bênção que tira a trava dos nossos olhos, nos mostra. Assim, com esse conhecimento, nós vamos compreender o porquê que nossos pequenos filhinhos estão sofrendo, o porquê que eles desencarnam, por que nós sofremos tanto com a ingratidão dos nossos filhos, por que nós temos filhos rebeldes em nosso lar. Muitas vezes, na espiritualidade, antes de reencarnarmos, nós nos propomos a receber aquele espírito rebelde, porque às vezes ele já aprontou tanto, que não tem nenhuma mãe que queira se candidatar para receber aquele espírito. E nós, que já evoluímos um pouquinho mais, vamos nos candidatar para receber aquele espírito. Olha como Deus é bom. Cada família tem um lar que merece. Mas devemos fazer por merecer, ter um lar que vive em paz, em harmonia, sermos pacientes no nosso dia a dia. Às vezes estamos muito nervosos, é preciso que o outro compreenda e pergunta, por que o outro está tão nervoso? Que às vezes a pessoa vem e critica, você está nervosa, você está brigando, você está xingando, mas não preocupa, por que você está nervosa? Por que você está chorando? É preciso ter amizade, é preciso ter respeito, generosidade, de compreender o que eu posso fazer para te ajudar, né? Então, o lar é onde é a verdadeira escola, onde começa a nossa verdadeira escola, onde vamos evoluirmos espiritualmente ou atrasarmos espiritualmente por ignorância, por falta de conhecimento. Por isso devemos buscar o conhecimento, pois Jesus nos disse, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Vamos brincar com os nossos filhos, com os nossos netos. Vamos deixar um pouco os problemas nossos do dia a dia de lado. Vamos tirar uma meia hora passa muito rápido, uma hora que seja. Vamos esquecer tudo. Vem cá, meu filho, vamos brincar. Me conta, o que você fez hoje? Vamos fazer brinquedos manuais com as nossas mãos, junto com os nossos filhos. Quando eu era criança, meus pais não tinham condições de comprar boneca de cabelo para mim. Eu era doida para ter uma boneca de cabelo. Eu só tinha um bonecão grandão que meu pai comprou e aquilo para mim era uma alegria. Então, depois de adulta, depois de avó, minha filha me deu uma boneca de cabelo. Então, eu troco a roupa dela, pinto o cabelo dela, né? De vez em quando é bom a gente voltar a ser criança. Então, no meu tempo, a gente pegava chuchu, enfiava palito de fósforo ali para fazer bichinho, porquinho, pegava quiabo, cortava aquela parte de cima que a gente joga fora, colocava no rosto e aquilo coçava, a gente brincava de ser monstro, pegava caixinhas de fósforo para fazer carrinho, pegava chinelo velho para fazer, cortava, fazia cavalinho, fazia uma carrocinha lá de alguma coisa. Então isso estimulava a nossa mente. Hoje em dia já vem tudo pronto. Hoje em dia, as crianças não têm nada que estimula a mente dela, porque elas ficam ali na frente do computador, os brinquedos é tudo automático, é só apertar um botão aqui, um botão ali. Muitos não sabem o que é jogar finco, o que é soltar um papagaio, o que é brincar de pique-esconde, o que é pular corda, jogar bola uns com os outros, jogar peteca. Criança, meus irmãos, precisam disso. Eles precisam de estímulos que fortalecem o mental deles, que fortalece a alma deles.
Então, meus irmãos, o que estamos fazendo das crianças que Deus colocou em nossas mãos? Vamos abençoá-la como Jesus fez. Vamos amá-las. Vamos ensiná-las a ser seres melhores. Vamos plantar no coraçãozinho delas as boas sementes, para que a semente dos passados sejam mortas e no passado fique, e que a semente que foi plantada no presente, que vai fazer a diferença no futuro, cresça uma árvore forte, bonita e que dê bons frutos. O passado nosso ente querido, ninguém pode mudar o passado. Não podemos. Mas o futuro podemos. Isso vai depender do que nós fizermos antes. Fizemos agora. Desde quando os filhos estão na barriga, receberem com amor, com carinho. Claro que muitas vezes tem mãe que recebe em seus ventres filhos que em vidas passadas foram inimigos, desencarnados, mas isso não quer dizer que aquele espírito vai vir para prejudicar ela, e sim para reconciliar. Para reconciliar. E muitas vezes esse espírito se propõe e vem com aquela intenção: eu vou cuidar da minha mãe, eu vou cuidar dos meus pais. Tudo aquilo que eu fiz de mal no passado vai ficar no passado. Eu quero cuidar, eu quero amar. E pode ser grande amigo daqueles pais. Infelizmente, muitos pais sentem uma rejeição para aquele filho que está no ventre e faz o aborto. Nem todos os espíritos ficam dormindo quando estão na barriga. Muitos, desde a reencarnação, eles ouvem e sentem o sentimento dos pais, que o rejeitam. Então, se os pais não querem aquele filho, pelo menos deixam eles viver. Depois a doam para alguém ou põem numa creche, mas não matem, não abandonem na rua, na lixeira. Né? É uma oportunidade de reconciliação. É assim que Deus faz, que o amor se transforme em ódio. E muitas vezes não foi aquele filho que fez mal para os pais. Muitas vezes foi aquele pai que prejudicou muito aquele ente que está ali para reencarnar e no fundo sente remorso, sente medo, acha que aquele espírito está vindo para cobrar. Eles não lembram, mas sente. Então, meus irmãos, principalmente aqueles filhos que nos dão muito trabalho, é aquele que mais precisa de amor, de carinho e de atenção. Pois no lar pode ter um filho rebelde, mas também tem aquele que vem mais espiritualizado para nos ajudar. Então vamos amar muito. Francisco de Assis foi um espírito que desde o momento da fecundação, ele escolheu quem seriam os pais dele, e desde o momento da fecundação ele estava ali junto com a mãe dele, ele conversava com a mãe dele, e num livro que conta a vida dele, ele fala uma coisa tão linda, que quando a mãe dele tinha ido para a beirada de um riacho, né, aquele barrigão para nascer, e com uma serva que era muito amiga dela, e ele pegou a mão espiritual dele, tocou lá no fundo do coração dela. Simplesmente a mão espiritual dele entrou no corpo dela e tocou o coração dela. E ela via ele, e ela conversava com ele. Por quê? Ela já era um espírito também espiritualizado, e ele era mais espiritualizado do que ela. Então, meus irmãos, muitos dos filhos que chegam até nós, eles vêm mais para nos ensinar. Nós temos muito mais que aprender com eles do que eles conosco. E graças a Deus que no nosso planeta Terra está nascendo espíritos muito evoluídos para fazer o nosso planeta um mundo melhor. Devemos dar graças a Deus a cada filho que chega aos nossos braços e dar o melhor de cada nós, o melhor de cada um de nós. Porque filho não vem com bula. Ó, você tem que fazer isso, 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 tal hora, tal dia. Não, é no dia a dia, a cada instante. Os pais podem trabalhar sim, mas é preciso ter tempo para amar os seus filhos, para eles se sentirem amados, se sentirem queridos. É importante ensinar eles a serem úteis também, desde pequeno, porque tem pais que não deixam o filho arredar uma paia, não ensina a lavar um copo, a lavar um prato. Aí crescem aqueles filhos que não fazem nada, não arreda uma paia na casa de ninguém, vão se hospedar na casa das pessoas, não é capaz de arrumar a sua própria cama, não é capaz de enxugar o banheiro que ele molhou todo, não é capaz de lavar o seu copo. Cresce umas crianças inúteis que não sabem ser úteis nem para si mesmo e nem para ninguém. Então a responsabilidade é dos pais. É uma responsabilidade muito grande dos pais quando a gente chega aqui e recebe um filho. Então vamos
amar os nossos filhos, vamos educá-los, vamos fazer o que Jesus fez, vamos abençoar os nossos filhos. Cada vez que a gente fala, Deus te abençoe, meu filho, e aquilo vai com muito amor, vocês não têm ideia da grandeza dessa bênção. Então, meus queridos irmãos, que Deus abençoe todos vocês que estão me ouvindo, levando muita paz, muita luz aos seus lares, aos seus familiares, muita paz, muita luz em vossos corações. Que Deus abençoe nosso planeta Terra, toda a humanidade, encarnada, desencarnada, para que o amor possa reinar em nossos corações, em nossas mentes, em nossos lares, em nossa cidade, em nossos bairros e em nosso planeta. Meus queridos irmãos, fiquem na paz de Jesus e obrigada por me ouvirem. Hoje teve certa interferência, né? Pois eu cuido da minha sogra de 96 anos. Eu sempre falo com ela quando eu vou gravar, mas como ela esquece tudo, ela esqueceu e veio cá. Às vezes ela esquece até quem sou eu. Como ultimamente tem acontecido, ela vem perguntar, cadê a Dorinha? Eu te falar, a Dorinha está aqui. Então, teve essa interferência, mas tudo bem. O importante é que o Evangelho está sendo feito. E eu agradeço a todos vocês, meus irmãos, que me ouvem e que me seguem no YouTube, pois esse trabalho é muito importante para mim. Eu aqui também estou aprendendo. Cada vez que eu leio o Evangelho, que eu estudo, eu estou aprendendo um pouco mais, pois eu também sou uma ignorante, que estou procurando melhorar como ser humano. Não sou melhor do que vocês que estão me ouvindo, não. Talvez até pior, né? Pois eu sou do signo de Áries, e signo de Áries vive no pavio curto, né? Então, às vezes eu tenho muita calma, muita paciência, mas tem hora que eu estouro. Então, de uma certa forma, eu tenho até medo de mim quando eu fico muito nervosa. Porque quando eu fico muito nervosa, eu não tenho papa na língua. O que eu tiver que falar, eu falo. E quando eu não estou nervosa, eu sou calma, eu sou tranquila e penso mais no que eu vou falar. Às vezes as pessoas até me ofendem, falam coisas que merecem uma boa resposta e eu acabo dando uma resposta educada. Mas quando eu estou nervosa, minha língua fica afiada. Então, quem conhece pessoas de Áries sabe como que a gente é. A gente é persistente, a gente é guerreira, é lutador, né? A gente sempre preserva nas nossas lutas, a gente não desiste de nossas lutas, mas quando sai do sério, então quem conhece sabe como que é. Então, graças a Deus em toda a minha vida, as vezes que eu realmente saí do sério foram poucas. Graças a Deus. Por isso que eu preciso muito orar e vigiar. Assim como todo ser humano, esse momento que o planeta Terra está passando, que todos estamos sofrendo influência da guerra que está tendo no plano espiritual, eu estou passando muito por isso. Por isso, a hora que acabar o Evangelho aqui, eu vou rezar meu terço, vou meditar, porque sendo diário, sendo do jeito que eu sou, com essa influência que está acontecendo, não é fácil não, meus irmãos, não é fácil. A nossa luta interior não é fácil. No dia a dia não é fácil. Por isso a oração nos fortalece e nos ajuda. Então, que o amanhã seja melhor do que hoje e que amanhã eu esteja mais calma, mais tranquila, mais equilibrada do que hoje, mas também, com tudo isso, eu tenho os meus defeitos, mas eu também sou justa, né? As pessoas de Áries são regidas por Ogum, e Ogum é guerreiro e Ogum é justo, e eu sou assim. Eu sou guerreira e eu sou justa. E hoje o meu dia já começou comigo chorando, mas tudo bem, faz parte da vida. Quando a gente chora, a gente desabafa, e eu tenho certeza que o resto do meu dia hoje vai ser muito melhor. Por isso que Jesus nos fala, orai e vigiai. Eu só estou falando esse pequeno comentário sobre mim, para quem não me conhece, me conhecer um pouquinho mais, né? E também sou uma leoa. Quando é para defender os meus entes queridos, eu viro uma leoa. Então, mas eu prefiro viver mais calma e mais tranquila, pela minha própria saúde, né? Pelo meu próprio bem. Então, também estou aqui aprendendo. E graças a Deus que eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo que me ensina o exemplo de Jesus, de muitos espíritos de luzes, que
que estiveram aqui na Terra, nos dá o exemplo de paciência e de tolerância. Eu tenho muito que aprender, mas muito, muito mesmo. Eu vou ter que reencarnar muitas e muitas, umas 1000 vezes, 3000, quem sabe, para me tornar um dia, quem sabe, um ser melhor do que eu sou hoje. Graças a Deus. Mas eu tenho certeza que hoje eu sou melhor do que há 200 anos atrás, do que há 100 anos atrás. Hoje eu sou melhor que há 1000 anos atrás. Com certeza, há 1000 anos atrás eu guerriei muito, eu aprontei muito, assim como toda a humanidade aprontou. Não foi só eu e não é privilégio só meu. Por isso que nós trazemos muitos inimigos desencarnados de vida passada para junto da gente. Eles nos encontram através do faro. A gente pode vir no corpo de mulher ou vir depois no corpo de homem, que é um disfarce que a gente usa, o ser humano usa, mas eles nos encontram. Então, quando sentimos que temos junto de nós um espírito obsessor, quando sentimos que às vezes pode ser um inimigo de vidas passadas, não vamos brigar, não vamos xingar. Podemos ser nós muito devedores deles, vamos pedir perdão, vamos pedir a Deus que abençoe, que eles nos perdoem, que eles encontrem a luz, encontrem a paz, né? Então não vamos guerrear mais. Já guerreamos muito em vidas passadas. O momento agora é de paz, é de pensarmos na paz, de pensarmos na luz. Se pudermos pararmos uns 10, 15 minutos na nossa casa e levarmos o nosso pensamento a Jesus, pedindo paz pelo planeta, paz pela humanidade, vamos louvar a Deus, cantar músicas de amor, que assim nós estamos irradiando essa luz de amor para o nosso planeta Terra. E isso, quando fazemos isso, estamos trabalhando, estamos servindo a Jesus. E é isso que eu vou